Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão na Constituição Federal anotada. Eu sou o professor Bruno Creado, sou o professor à frente desse canal do YouTube e aqui você tem várias atividades voltadas ao estudo do direito. Nós temos a CF comentada, CLT, Código Penal comentado e agora vamos lançar o Código Civil comentado. Além disso, temos aulas preparatórias para a OAB de primeira fase, resolução de questões e até mesmo agora um curso preparatório de segunda fase. E como se não bastasse, também temos palestras e cursos para estagiário, voltado para concursos de estagiário, como do MP e da magistratura. Então, por isso mesmo, a você que está conhecendo o canal agora, não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir. Isso é muito importante para que essa e outras ações cresçam e se proliferem. Cresçam e se proliferem. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade? Vamos lá? Na semana passada, vimos o caput do artigo 5º e hoje vamos dar uma olhada no artigo 5º, parágrafo 1º. Para você que ainda não viu o vídeo da semana passada, o card está aqui em cima. Então vamos lá? Vamos junto? Dar uma olhada no parágrafo 1º? Vamos lá? Então, acompanhe comigo na tela. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade de direitos, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, volta comigo. Pessoal, o inciso 1º do artigo 5º trabalha sobre a égide de duas premissas. Primeiro, o princípio da igualdade. Segundo, a igualdade de gênero. Ou seja, ele trabalha o princípio da igualdade aplicado à questão do homem e da mulher. Vamos lá. Para compreender essa premissa, é necessário antes relembrarmos o conceito de princípio da igualdade, que já começou a ser trabalhado no vídeo anterior do caput do artigo 5º. Afinal de contas, o que é o princípio da igualdade? Sobre uma ótica reducionista, formalista, nós poderíamos pensar que a igualdade é tratar igualmente a todos. Essa é a lógica por trás da igualdade, tratar todos de forma igual. E essa premissa tem a sua razão. Ora bolas, se todos somos cidadãos, todos devemos ser tratados iguais. Todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Entretanto, essa é uma análise meramente formal, um pouco reducionista. Nós precisamos olhar isso sobre uma ótica material. Por quê? Porque se tratarmos todos de forma igual, aqueles que são desiguais vão ser desfavorecidos. Ora bolas, se eu coloco uma régua igual para todos, sendo que nem todos estão no mesmo patamar, eu vou estar simplesmente aumentando a dificuldade daquele que é enfraquecido. Bruno, isso ficou muito estranho. Doutores, nesse sentido, eu gostaria de trazer a citação do livro do professor Pedro Lenza, que eu acho que esclarece bem essa dicotomia entre o princípio da igualdade formal e material. Acompanhe comigo na tela, livro do professor Pedro Lenza. Vamos comigo! Essa busca por uma igualdade substancial, muitas vezes idealista, reconheça-se, eterniza-se na sempre lembrada, com emoção, Oração aos Moços, de Rui Barbosa, inspirada na lição secular de Aristóteles, devendo-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Página 1197. Agora volta comigo. Doutores,
quando o professor Pedro Lenza cita Aristóteles e Rui Barbosa, ele traz uma frase que é histórica. Trato igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Essa lógica, por vezes, parece um pouco complicada da gente entender. E por isso mesmo eu vou usar uma metáfora, um comparativo bem exagerado para facilitar a sua visualização. Imagine a seguinte situação. Imagine você, dois boxeadores de 21 anos. Os dois sobem ao ringue para lutar, com as mesmas regras. Sobre a ótica formal, eles são iguais. Ora bolas, os dois têm que lutar, os dois têm 21 anos, os dois estão em cima do ringue. Perfeito. Agora, vamos analisar essa situação sobre a ótica material. É verdade, são dois boxeadores de 21 anos. Só tem uma diferença. De um lado do ringue, há um rapaz que pesa 60 quilos. Esse rapaz nunca lutou na vida dele. Ele gosta, nas horas livres, de jogar videogame, ler livros, e ele faz faculdade de filosofia. Esse rapaz nunca ligou para treinamentos físicos. De outro lado, em cima do ringue, sobe Mike Tyson, um dos maiores pugilistas da história, no máximo do vigor físico, que treina dioturnamente aquele esporte. Doutores, sobre uma ótica formal, são dois homens de 21 anos sobre o ringue. Sob uma ótica material, tratar os dois de forma igual vai só gerar um massacre do filósofo diante do boxeador. Notem, essa lógica traz a premissa que eu não posso tratar de forma igual esses boxeadores, senão eu só vou aumentar a distância entre eles. Notem, esse exemplo exagerado representa para nós o princípio da igualdade sobre a sua ótica material. Por isso, eu tenho que tratar de forma desigual os desiguais. Perfeito. O maior exemplo disso são os direitos sociais. Os direitos sociais nascem dessa lógica. Tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Como assim, Bruno? O direito trabalhista presume que o trabalhador é hipossuficiente frente ao empregador e por isso ele tem que ser protegido. E outras áreas dos direitos sociais partem dessa premissa. O direito previdenciário é um deles. Também temos o direito consumerista e tantos outros. Tá bem, perfeito, Bruno. Então, o princípio da igualdade, ele tem um viés formal e material. Perfeito. E como que isso amolda ao inciso primeiro? Pois bem, quando nós falamos do princípio da igualdade, no inciso primeiro, ele traz a premissa que homens e mulheres são iguais perante a lei, tendo o mesmo tratamento, mesmos direitos, mesmas obrigações. Essa lógica, que hoje é clara para todos nós, ela não era tão clara em 88. Notem, hoje todas as nossas codificações, ou a grande maioria, já está adaptada a esses valores. Entretanto, em 88, haviam resquícios ainda de uma legislação antiquada, que trazia a ideia, por vezes, de que a mulher precisava de autorização escrita do marido para exercer atividades cíveis. Ou seja, para ela ter um emprego, para ela fazer determinadas compras, ou até abrir uma conta em banco, ela necessitaria de uma autorização de seu pai ou seu marido. A Constituição de 88, ao trazer o inciso primeiro, ela simplesmente derrogou todas essas normas, não tendo mais efeitos jurídicos concretos. Por isso o inciso primeiro é tão importante. E ela impossibilita qualquer norma que traga essa distinção entre homens e mulheres. Perfeito. Entretanto, para o estudioso de direito constitucional, resta uma dúvida. Ora bolas, professor, você está dizendo que o inciso primeiro trouxe igualdade de gênero entre homens e mulheres, os dois gêneros tendo todos os direitos e obrigações. Entretanto, ao abrir a CLT, eu vejo que a mulher tem várias garantias que o homem não tem. Em outro, eu abro a legislação previdenciária e vejo também essa distinção.
e até mesmo no exercício de atividades militares. Ora bolas, como pode você fala que o inciso 1º trouxe isonomia de tratamento e a própria Constituição, por vezes, trata eles de forma desigual? Pois bem, tome muito cuidado. Meus amigos, por obviedade, apesar de nós termos no inciso 1º a igualdade entre gêneros, isso não significa que distinções em razão lógica, em razão de justiça ou até mesmo de proteção tenham deixado de existir. Bruno, não entendi. Então, acompanhe comigo no livro do professor Novelino, Constituição Federal para Concursos, o comentário que ele traz nesse inciso 1º. Olha aí na tela. O princípio da igualdade entre homens e mulheres não impede a adoção de tratamentos diferenciados em razão de gênero, desde que pautados por critérios justos e razoáveis, ou voltados à redução ou compensação de desigualdade fática. Página 44. Logo, doutores, vejam comigo essa situação. Quando o professor Novelino traz essa ideia, ele está deixando claro para nós. Olha, a Constituição disse que homens e mulheres são iguais perante a lei. Entretanto, nas situações onde a mulher é fragilizada frente ao homem, onde ela necessita de uma proteção, essa legislação poderá fazê-lo. Afinal de contas, todos são iguais perante a lei. Entretanto, aqueles que são desiguais têm de ser tratados de forma distinta. É o princípio sobre a ótica formal e material. Por outras vezes, até por uma questão fisiológica, a mulher e o homem será tratado de forma distinta. Um exemplo típico é a CLT. Quando ela traz a quantidade de peso que um homem pode trabalhar utilizando suas forças físicas, ele é maior que de uma mulher. Isso por quê? Porque não tem isonomia? Não. Por uma questão de justiça, de equidade, por uma questão racional e fisiológica. Notaram? Em outras vezes, eu necessito de proteção, como, por exemplo, na questão da licença maternidade e outras legislações protetivas em relação à mulher. Pois bem, meus amigos, hoje nós estudamos o artigo 5º, parágrafo 1º. Não. Hoje nós estudamos o artigo 5º, inciso 1º. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, tchau!